Bem-vindos ao Companheiros da Távola Quadrada, onde cada momento é uma jornada de conhecimento, cada bate-papo é uma porta para a felicidade. CD4. Gravando. Amigo! Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um podcast. Espero que vocês tenham assistido os anteriores. E se gostaram, por favor, comentem, que a gente quer saber se está sendo proveitoso para vocês. E hoje, aqui estão Thierry, Douglas, Andréia e Júlio, e um outro podcast, então, dos companheiros da Távola Quadrada, e o tema de hoje é amigo. Então, amigo, né? Parece uma palavra assim, tão simplória, porém ela é muito profunda, ela é assim, um movimento interno que a gente tem que ter perante qualquer ser que a gente acha assim que realmente possa fazer parte da nossa vida e da qual a gente realmente veja que é uma pessoa importante para nós, né? Uma pessoa que vai fazer parte da nossa vida, como eu falei. O que é fazer parte da vida, né? Estar em todos os momentos, né? E sem necessidade de estar presente junto. Porém, a gente sabe que com um amigo a gente pode contar sempre, né? E esse amigo, ele realmente representa para nós um porto seguro, porque é aquele ser que na hora que a gente está assim com alguma dúvida, né? A gente falou bastante de conflito no nosso podcast passado, e o conflito, ele muitas vezes, o amigo nos ajuda, nos orienta. Então, a importância do amigo é muito forte. E hoje, amigo é, assim, uma força muito grande, porque ele é muito além do que a gente imagina. Ele realmente vai muito além das nossas, do que a gente tem de valores, né? Porque para realmente a gente ter um amigo, nós precisamos ter muitas forças, muitos valores. A gente falou de força também no nosso podcast passado, e a força é ela que vai fazer que os nossos valores acabem se estabelecendo. E um amigo é muito além dos nossos valores, então, dos valores em si, né, que existem, as virtudes. Então você vê que quando a gente tem um amigo é muito importante a gente saber valorizá-lo, a gente saber compactuar com ele, a gente saber trocar com ele. Todas essas forças que existem dentro do objetivo de termos um amigo, elas têm que estar bem estabelecidas. E assim, o amigo, muitas vezes, é uma pessoa com quem você pode contar sempre, né? E como que isso funciona? Alguém poderia ir? Vou pegar seu gancho. Acho que você tocou num ponto, achei bem interessante. A questão, na última abordagem que nós tivemos, foi sobre o conflito, né? Você falou que um amigo é aquele que está do seu lado, né? E até no lado que mais precisa de um conflito, né? E tem que ser muito amigo para você dar ser verídico lá para ele, meio que às vezes tocar na ferida da pessoa. Porque eu falo assim, porque um amigo, a gente tem mais do que uma empatia, né? Que eles chamam de uma empatia compassiva. A gente tem um carinho, um cuidado tão... A pessoa é cara pra gente, né? Como se a gente estivesse falando de nós mesmos. Nesse nível de amizade que você tocou aí, em termos de valores, né? E que também amigo, você pode nem ter uma convivência com ele, mas você ser amigo dele, né? Ou às vezes você pode ser até amigo mesmo ele não sendo teu amigo, que a gente pode depois estar abordando. Mas voltando um pouquinho, para que você oriente um amigo numa dificuldade, obviamente quando ele te solicita, né, uma ajuda, tem essa abertura, né? E para você ser franco com ele, verídico nessa intenção de ajudá-lo, né? Você tem que lógico que você tem esse respeito, tem esse carinho por ele muito grande, né?
E é só nesse nível de amizade que realmente consegue ter essa franqueza, né? Esse cuidado, né? E tem que ter essa coragem, né? Então, uma das características que eu vejo assim, de uma amizade é quando a pessoa tem essa coragem de ser franco nesse nível, né? Repercutir assim nessa questão de você se importar com o sentimento dessa pessoa, né? Ao mesmo tempo que você quer que ela esteja no melhor estado possível. E se ela está solicitando uma ajuda, você tem que realmente ali, por mais que seja dolorido, tem que ser franco, né, com essa pessoa, né? Eu penso dessa forma, não sei se vocês... Eu acho que nem sempre, que nem você tocou no assunto, né, de a gente ou pedir ou necessitar. Muitas vezes um amigo, quando estamos em um conflito, ele vai enxergar muito mais a facilidade de eu sair desse conflito do que eu mesmo que estou vivendo diretamente nesse processo. Então, o amigo, normalmente, a ajuda dele é extraordinária, porque ele consegue, além de ter aquela empatia, né, com você, né, ele tem essa observação pelo lado completo, né, de ver a sua situação e de poder te ajudar com clareza, porque ele te conhece. Porque um amigo, vamos dizer assim, o amigo, ele é como se fosse uma construção. Ninguém se torna um amigo assim de uma hora para outra. Eu te conheci hoje, sou seu amigo. Não, o amigo é uma convivência. É a relação que você vai ter de fato com essa pessoa. O que te afiniza ela, né? Quais são as formas dela pensar, né? As atitudes que ela toma. Tudo isso tem que estar mais ou menos parecido com o que você também faria, entendeu? Porque a amizade, a princípio, né, a construção da amizade, ela traz esses benefícios dos mesmos fins, né? Daquilo que eu gosto, a pessoa também, vamos dizer, eu gosto de uma determinada coisa, ou de um cantor, ou de um livro, ou de assistir filme, ou de determinados tipos de filme. Isso vai aproximando um amigo, certo? E você vai construindo a sua amizade desse processo, né? Que o fator que vai te ligar fora depois do processo é essa que te traz, que te puxa para esse tipo de amizade. Tá além de você, por exemplo, você torce pro Palmeiras ou pro São Paulo. Então a gente daí vai é um mais. conflito. O conflito foi o tema passado. Isso é um conflito, era passado esse exemplo. Embora a gente possa, né, torcer, né? Porque para o times interessante, adversos. o né? interessante é que às vezes as opiniões são um pouco distorcidas, ou distorcidas não, são um pouco diferentes. Okay. Né? Mas na verdade a amizade se prende a muitos outros fatores mais importantes do que esse que a gente tem de torcer por um time ou torcer pelo outro. Então quer dizer o seguinte, se um time para mim é mais importante do que a tua amizade, não, eu tô querendo colocar qual nesse... o seu valor? Porque o que acontece? O Thierry começou esse podcast, né, esse tema de amizade, colocando assim que a gente entende, né, de uma amizade num nível que realmente está além de um coleguismo, de um conhecido, mesmo porque quando a gente tem uma certa empatia, uma identificação com alguém, ou é por torcer para o mesmo time de futebol, então, ou isso por morar... vai aproximar, entendeu? Vai se formar na sua amizade. É um start, né? Uma convivência. É uma situação que pode te aproximar de determinada pessoa, mas não necessariamente vai ser um ponto forte. Sim, porque sabemos que a força está além desse... Exatamente, porque o ponto forte dessa amizade são fatores que vão te relacionar para um nível de moral, de estrutura, né? De você poder trocar ideias, falar de si mesmo, entendeu? Aí gera confiança, né? Então, eu estou tentando buscar, né? Colocar um nome às coisas, né? Para a gente abordar, detalhar mesmo, né? Porque é para sair do peguismo, né? Eu vejo assim, essa coisa que você falou do amigo e do colega. Né? Então, o colega é a primeira impressão, é o que você falou, que é aquela primeira sintonia que aproxima. Então, você vai ter um colega de trabalho que vai ter a mesma meta para ser cumprida, você vai ter um colega de estudo, que você está na escola, vocês vão estudar, porque vocês têm a mesma prova para fazer, você vai ter
né? O colega que você vê todo dia no ônibus e que está indo para o mesmo lugar que você. Em que muitas vezes vai se tornar amigo. Não, muitas vezes, às vezes, se encontra em outras literaturas que ele considera também como um amigo. Sim. Amigo do trabalho, sim, amigo da escola, mas não necessariamente é aquele amigo que você tem um vínculo forte. E aí que eu quero chegar no amigo, porque o Thierry já começou no amigo ali. Mas está certo. Né? Então esse amigo ali, qual que é a base dele? Primeiro que, assim, eu tenho que saber ser amigo para eu poder ter amigos. Em que sentido que eu falo isso? Porque a base que a gente levantou aqui é que o amigo tem empatia, o amigo tem compreensão, o amigo tem respeito e o amigo tem amor. Exatamente. Porque se o amigo tem amor, o que ele vai pensar? No melhor para o outro. Nossa, eu lembrei uma coisa. O que você lembrou? Pode falar, depois eu continuo. Não, eu estava pensando, né? Vou acabar cortando. Não tem importância, eu volto. Então, eu estava pensando nesses argumentos que a gente encontra por um amigo. Né? Porque um amigo é uma coisa tão pessoal, tão ligada em você, né? Que você se liga tanto nesse processo que ele acaba sendo você. Entendeu? É que nem Aristóteles, lá atrás, ele afirmava que a amizade é uma alma em 2 corpos. Entendeu? Se você for pensar nisso, é uma coisa assim que o Thierry começou lá em cima. Exato. Entendeu? Porque, basicamente, lógico que uma alma de uma pessoa e de outra são diferentes, mas a razão, né, a vivência, a disponibilidade que uma tem com a outra é praticamente a mesma. O que a André falou, né? O princípio da criação, o amor. Exato. Então o amor possibilitou o surgimento, né, de seres. Exatamente. Né? Então quando o ser consegue entender, sentir e começa a aprofundar no aspecto do amor, ele começa a principiar relações que ultrapassam níveis de coleguismo. Exato. Então começa dentro da sua convivência ele estender essa energia de amizade, mesmo que uma outra pessoa não entenda e não seja seu amigo. Ele não seja, como no início a gente estava comentando. Não existe essa cobrança. Exato. Então por que eu falei assim? Você sabendo o que é ser amigo, aí o que você vai trazer? Você vai trazer esses valores, você vai trazer essa energia para você. Aí dentro do seu quadro energético, você vai ter a sintonia e você vai ter a afinidade. Na sintonia, você está no colega, você está ali, né? Você pode até conseguir construir alguma coisa com outra pessoa e chegar e finalizar aquele processo. Tudo bem, a sintonia você vai ter o aspecto positivo e o negativo, beleza. Só que a afinidade não. Na afinidade você vai ter o aspecto positivo da coisa, que aí são os valores. Aí realmente é aquela amizade. E você só vai ter esse nível de amizade se você for um amigo. Você pode ser amigo do outro e o outro não ser o seu amigo, como o Douglas falou. E existem amizades que não necessariamente precisa ter a convivência constante para você sentir que aquela pessoa é seu amigo. Porque a afinidade é tão grande que às vezes a pessoa tem outra profissão, tem outro estilo de vida, tem outra religião, nem torce para o mesmo time de futebol, mora em outro estado, mora em outro país. Mas quando você encontra aquela pessoa, é como se você tivesse falado com ela minutos atrás, como se você tivesse falado com ela ontem. A amizade, aquela afinidade, ela transborda, ela tem uma abundância tão grande porque a base é o amor. Então ela não tem tempo, ela não tem espaço, ela é uma coisa que eu posso arriscar dizer que perpetua, que é eterna. Por quê? Porque foi construído ali uma relação tão forte em bases de valores, em base de energias que são muito mais do que esse sistema que a gente conhece. É um sistema que expande. Então você não fica preso àquela coisa, você tem que ir na minha casa pra gente assistir o filme, pra gente tomar aquele café, você tem que ir no meu aniversário. Isso é o que a gente chama do condicionamento, né? Você condiciona a amizade diante do que o outro faz, do que você proporciona. E isso está totalmente na contramão da amizade. Porque daí você tem um interesse por trás disso tudo. E esse movimento do interesse e do condicionamento é o que dificulta você entender o que é amizade. Porque
é tão sutil a amizade, é uma coisa assim que não depende de nada. Se você não tem uma liberdade de você poder se expressar da forma que você acha que é a melhor forma naquele momento que você está com aquela pessoa que você ama, né? E não estou falando assim de amor platônico, estou falando de amor pelo ser que é, por tudo que ela faz, por tudo que ela proporciona, né? Então, a hora que você está com esse ser, né, você está pleno. E essa plenitude, ela não tem nenhum condicionamento, nenhuma forma de interesse, nenhum assim, não tem ciúmes, não tem inveja, né? Porque muitas vezes, se você vê muitas vezes, mas você viu fulano, mas você viu ciclano, mas você viu aqui, pô, mas como é que esse grupo funciona, né? Como é que esse grupo pode dizer que é um grupo de amigos, se por trás os caras ficam maltratando quem não ali está presente? Então, se tivermos todos aqui e eu quiser falar que o Júlio ontem fez alguma coisa que eu não achei legal, isso é amizade. Porque aí a gente vai juntos aqui... Pro Júlio, né? Pro Júlio. Porque junto a gente vai aqui processar o que aconteceu. Por mais que seja certo o que ele fez. E como a gente começou no início, por mais que seja dolorida a situação. Sim. Porque quando a gente aponta uma situação que traz um conflito pra gente, a gente tem uma certa sensibilidade. A gente comentou na última. Então, esse nível de convivência, de amizade, ela tem uma confiança muito grande, mesmo que na dor você esteja lá forte, né? Com essa prontidão, para poder ter essa veracidade, porque o amigo que está recebendo essa orientação... Nosso amigo cão fez... Nosso amigo cão derrubou tudo. Derrubou aqui a cama. Porta. Então, nesse ponto onde o amigo vai receber uma orientação, uma ajuda do outro, né? Por mais que seja dolorido, né? A outra pessoa entende que nesse momento ela realmente vai ajudar essa pessoa a sair desse conflito. Então a outra pessoa pode encarar o seguinte: mas pô, ele está me falando uma coisa que está me machucando. Mas você, nesse nível de ligação que o Júlio falou, você está num nível, você tem uma abertura, uma confiança, que mais está dolorido, você talvez não conclua a ajuda que está recebendo, mas em um outro momento aquela ajuda vai ressoar, vai trazer uma situação que você consiga ali superar uma dificuldade que você esteja passando, né? Eu quero dizer que, por mais que seja uma situação dolorida, um amigo ali, ele tem uma liberdade e uma confiança recíproca que consiga sair desse nível de interesse que a gente estava comentando, de um nível, só vou dar um piteco, ou simplesmente vai dar uma receita de bolo. Não, é um apoio de estar de lado a lado com um amigo, né? Eu penso dessa forma. Eu vou citar um exemplo que vem bem de encontro que você estava falando do conflito, né? Eu recebi como presente de casamento a presença da minha amiga e dos pais dela no meu casamento. Só que eles têm uma religião que eles não participam das cerimônias do casamento. Só que pelo carinho que eles têm por mim, eles foram ao meu casamento. Então, como que eles fizeram para resolver o conflito da crença deles, do que eles acreditam, com essa coisa da amizade, de querer estar compartilhando aquele momento que era importante para mim? Eles simplesmente foram depois da cerimônia. Eles chegaram no momento em que nós estávamos ali compartilhando a alegria daquele momento. Então, eles chegaram depois. Então, eles calcularam mais ou menos qual que seria o tempo da cerimônia, né, independente da religião, e foram lá e compartilharam. E eles saíram de outra cidade, não foi aquela coisa que estava ali na mesma cidade, estava fácil acesso. Eles se programaram, fizeram uma viagem e foram no meu casamento e compartilharam aquele momento para mim. Foi um dos melhores presentes que eu tive em relação a exemplo de amizade, porque ela tirou dos paradigmas dela, ela avaliou o que era importante naquele momento, e ela deu a presença dela como um presente para mim, de amizade. Então isso que a gente fala, prova de amizade, isso foi um exemplo, né? Sim, foi um exemplo. E que quebra todo o paradigma e um conflito que poderia ter. E ela, inclusive, se negociou, né? Sim. Certo? Tanto com ela mesma como com os pais, né? Mas os pais também fizeram questão de ir. Foi o conflito entre os três. Porque a ideia de ser amigo, por exemplo, é essa também, né? De você
proporcionar a felicidade para a pessoa que é sua amiga, né? E que também não vá de contra ao que ela considera como valor um dela. valor, né? Uhum. Por exemplo, por isso que a amizade é tão importante nesse nível. O valor não é prejudicado, mas eu faço por exemplo assim, uma abertura dentro desse meu valor para poder proporcionar para você a felicidade de compartilhar com você naquele momento. Porque o amor Isso e a alegria foi o que pesou mais. Que pesou mais, é lógico. A e felicidade do outro. É. Então, olha que interessante, quando a felicidade do seu amigo, você contribui, você de alguma forma tem na convivência, é o bastante para você. Né? Isso te toca, isso te toca. Porque assim, a gente não pode esquecer que amigos, eles não são perfeitos. Né? Não são perfeitos. E quando na convivência, um ali escorrega, um acaba ali dentro da realidade dele, acaba ali ocasionando na convivência ali uma briga ou qualquer um ponto de divergência. Fazendo escolhas diferentes. Né? Ou qualquer divergência, às vezes ali nem resolveu ali no momento, mas daqui a pouco a pessoa vai para casa, outro dia tem outro, reflete, isso não acaba abalar uma amizade de verdade. Né? Então, as pessoas têm escolhas distintas, diferentes, porém, o preço da realização da felicidade do outro é o mais importante. De você se recuar, de você compartilhar de uma escolha que você ali não compactua inteiramente, que nem você falou dessa flexibilidade que teve. A importância foi só estar compartilhando aquele momento feliz com você. Né? Então a pessoa ali se flexibilizou, a pessoa ali deu a importância devida, né, aos sentimentos. Né? Foi um ato de amor, né? Foi um ato de amor. Exatamente. Então, como a gente não tem um amor nessa plenitude, então, como a gente está trabalhando e aumentando esse amor, a gente consegue ser amigo num certo nível, mesmo tendo divergência, mesmo a gente tendo conflito, a gente consegue, no sentido dos óculos, né? A gente consegue dar importância devida a essa felicidade do próximo, né? Então, quando a gente tem isso conosco, quando a gente consegue levar a cabo nas convivências e nas escolhas onde prevaleça esse ambiente de felicidade, de bem-estar, a gente consegue estar cada vez mais sendo um amigo. Não somente as pessoas que estão ao nosso redor, um amigo para o mundo mesmo, né? Uma das formas mais fortes de você realmente demonstrar a sua amizade pelo outro foi o que a Deia colocou, de você surpreender o outro, sabe? Porque ela foi surpreendida por esse movimento que eles fizeram, né? E muitas vezes você é surpreendido por um movimento de alguém que te ama, né? E que você fala, putz, mas que maravilhoso, né? O que essa pessoa fez por mim, né? Olha só, né? E você sente isso, é uma vibração totalmente diferente, uma coisa assim que vem lá do mais profundo, né? E não estou falando assim, não precisa ser uma forma de entregar uma flor, expressão, né? Ou então você fez algum prato gostoso e você leva para o seu amigo, sabe? São coisas tão simples, né? E que aquela forma de você surpreender, de você trazer um movimento dentro do seu envolvimento com aquele ser, não tem isso não tem palavras, não tem preço. Né? Eu acho que isso são forças importantes. Né? Porque assim, se você for analisar o que é importante na sua vida, né? A importância da sua vida é a sua convivência, é a convivência que você tem com a sua família, com seus amigos, né? Inclusive eu estava fazendo uma pesquisa na internet, né, para buscar mais conhecimentos, e quando você joga alguma coisa nesse livro, apareceu aquele texto do Vinícius de Moraes, né, que todo mundo conhece, né? A gente põe a descrição para vocês. Que ele viveria sem um amor mundano, sem uma paixão. É isso que ele quis dizer com o amor. Ele viveria sem uma paixão, mas não conseguiria viver sem um amigo. Então, assim, a coisa de ser amigo, que nem você começou no início, e a Andréia
realmente afirmou isso. É tão um nível tão superior que ele avança a um estágio que a gente também não consegue medir, né? Porque uma amizade, ela é espontânea, ela não tem parâmetros. Você faria qualquer coisa que fosse possível dentro da normalidade para você vamos dizer, trazer a felicidade para um amigo, né? E para você poder ajudar, né? Porque eu vejo assim, que nem o Dog comentou, que às vezes você, na verdade, tem que impor uma situação que é difícil na vida dele. Mas, na verdade, não é uma situação que vai prejudicá-lo. Entendeu? É uma situação que você leva a nível de ele poder enxergar alguma coisa e poder tomar decisões na vida dele. É um chama atenção de esclarecimento. Eu não digo chama atenção porque um amigo, por exemplo, assim, não é, eu não consigo entender como uma cobrança. Sim. Entendeu? Eu consigo entender como uma participação dele mesmo nesse processo. É ele se colocando e vivenciando aquela atitude de que a pessoa está vivendo. É que é uma linha muito tênue na hora que você fala assim, que você está se intrometendo na vida do outro, que você está chamando a atenção, que você está criticando, ou você está querendo que o outro faça o que você quer que ele faça. Então isso aí é complicado. Essa parte aí, pode conversar com trocentos psicólogos, psiquiatras, nenhum deles vai chegar num senso comum de como resolver essas questões, porque o bom senso ele é individual, ele é de cada um, então cada um que vai colocar esse bom senso na prática. Mas, se a gente colocar como algumas premissas, amar ao próximo como a ti mesmo, e a partir disso a base vai ser o amor, em nenhum momento você vai querer chegar no outro para prejudicá-lo ou que ele faça algo como uma marionete, que é seguir a sua vontade. Então, na hora que você coloca ali na sua análise como que eu vou falar com o meu amigo e colocar ali a base de esclarecimento, a base de um amor, a base de facilitador, a base de você estar realmente querendo evoluir junto com a pessoa, que nem, por exemplo, você vê que a pessoa está sofrendo. Às vezes, ela não quer falar sobre aquilo, está doendo. Aí você fala assim, ó, tô com você. O que der e vier. Você não precisa falar mais nada, você não precisa entrar no assunto. A pessoa já vai se sentir acolhida, já vai se sentir querida, já vai sentir que pode contar com você. Então, existem formas e formas da gente se expressar que vai conseguir expressar esse amor e que vai conseguir criar essa confiança mútua e assim, é uma cumplicidade, é uma intimidade tão grande que no olhar você já sabe. A pessoa já sabe. Mas esse movimento aí que você está colocando é um exercício que a gente precisa praticar. Porque parece simples na hora que a gente coloca, mas não é. Tem um livro muito bom sobre isso que chama Comunicação Não Violenta, que é do Marshall. E ele dá uma infinidade de exemplos no livro de como você realmente precisa processar para que você não violente o outro quando ele está num processo complicado, num conflito, numa dificuldade, né? Numa angústia, numa ansiedade. Como você fazer isso? E muitas vezes a melhor forma de você fazer é assim, receber as palavras que ele te coloca e retorná-las com muito amor dentro de um movimento onde você está dando um questionamento para ele, para ver se o que você está entendendo que ele está colocando é realmente o que ele está sentindo. Até você conseguir sentir o que ele está sentindo, para identificar qual que é a necessidade que o amigo está tendo, para que você possa, devagarzinho, junto com ele, orientando. Então, é uma arte. É empatia, que a gente falou no começo. É uma arte isso, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas a gente não sabe usar as palavras corretas, não sabe decodificar o que a pessoa realmente está sentindo. O time. Exato. Então são muitos detalhes, né, que a gente tem que apurar. É claro, aqui que eu estou falando, que não tem que ser constantemente isso, amizade. Eu estou falando aqui num momento onde você sente que o outro está precisando de acolhimento, né? Porque, mas muitas vezes na amizade você se encontra, vai tomar um café, vai dançar, vai fluir as coisas, né? Não precisa, mas no momento onde tem
alguma coisa que está constrangendo, alguma coisa que está difícil de administrar, você precisa ter essa arte, né, de você conseguir chegar no âmago do que realmente aquele ser está sentindo, para que você possa... Até dar um espaço para ele, um tempo, né? Então, é uma arte, é uma sabedoria, né? Amar é uma sabedoria, né? Não é só, né, Ian falou em outros episódios, né? De boa intenção, mas que é uma motivação. Você tem que ter autoconhecimento, você tem que ter uma sensibilidade, né? A amizade está nesse nível de alcançar esse nível de sabedoria, né? Então, essa questão aí, através do que foi comentado também, se tem alguma dúvida de como abordar, através de um exemplo também pode se ter uma comunicação, né? Apenas a tua presença ou apenas você ouvi-lo. Então, existe recursos, bastante recursos, né? Por onde na amizade consiga ter essa abordagem de compartilhar, de ter essa ajuda, né? E essa clareza e essa lucidez, ela é fundamental para a gente desenvolver o respeito pelo outro. Porque como você mesmo falou das opções diferentes, né? Às vezes o outro está seguindo na mesma linha que você, aí chega lá na frente e ele decide por uma escolha que não é a sua. Aí você fala, ó, então a amizade continua, mas a convivência já não é mais possível. Porque às vezes chega uma opção de vida tão diferente que cada um segue um caminho de 180 graus. Aí fica difícil se encontrar novamente lá na frente. Não é que você deixou de amá-lo, por exemplo. Não deixou de né? amar, não deixou de ser amigo, mas deixou de ter aquela convivência cotidiana ou de se ver em momentos comemorativos. Porque de repente é uma situação muito louca, porque até o espaço às vezes fica muito distante. A pessoa muda de país, aí você não consegue mais um tempo hábil de hora para encontrar, para você falar no WhatsApp, para você falar por e-mail, e aí os objetivos vão ficando diferentes e se torna, não deixa de ser amizade, mas se torna menos diário, menos cotidiano, né? Mas não deixa de ter amizade. Eu tenho amigos assim, que a gente se fala, sei lá, uma vez por ano, de vez em quando, e tá tudo bem. Porque tem esse respeito das opções de vida que o outro teve. Não tem uma cobrança. Não tem cobrança, né? não tem culpa, não tem aquele interesse, não tem aquela coisa, não, você é meu amigo só se você vier no meu aniversário. Pô, não é assim, né? Existe toda uma complexidade de vida que às vezes a pessoa não consegue estar junto com você fisicamente, mas no amor ela está. Principalmente quando ela começa, vamos dizer assim, na adolescência, né? Quando essa amizade, normalmente acontece isso, né? Ou na adolescência, ou às vezes até antes, né? Que a pessoa vai se afinizando com outra e vai criando essa amizade. Aí chega um determinado momento na vida que uma tem uma opção numa faculdade e a outra tem a opção de outra. Nem sempre vai ter a mesma opção. As duas vão ter as mesmas opções, né? Então, aí existe vamos dizer, um afastamento de distância, mas não de amor, né? E não de compaixão, e não de felicidade, de ver a outra feliz, né? Por isso que a amizade ela é infinita, né? Ela não depende de situações que não, quer dizer, ela depende de algumas situações, mas essas situações não podem te influenciar dentro dessa amizade. Elas não são limitantes. Elas não são limitantes, exatamente, elas são expansivas. Não importa, entendeu? Vou ver sabe, me separei dessa pessoa e vi 10 anos. Quando você se encontra, é a mesma coisa do que você nunca tivesse separado. Eu tenho uma pergunta para a mesa. Uma pergunta para os companheiros. Para quem? Para o pessoal? Amigos. Uma pergunta, Tanto responda. amigos presentes como amigo presente do outro lado da tela. Né? Se a amizade ela é atemporal, ok? Certo. Que não se exige uma frequência de convivência, né? De espaço e tal, eu conseguiria ser amigo de uma pessoa de imediato? Não Pensando de não ter esse pseudo-amizade de interesse, de necessidade, né? A partir do ponto que eu tenho de convívio, que não seja amizade, tá? Que ela é muito confusa. De imediato. De imediato que eu falo o seguinte, né? Quando a gente consegue, um ponto a gente conseguir alcançar, por exemplo, do amor, né? Foi comentado aqui,
Porque um amigo, ele tem um amor por um ser muito grande, mesmo quando não é recíproco, não volta para ele. Ele consegue, nós conseguimos ser amigo, mesmo que uma outra pessoa não seja amiga nossa. Então, um desconhecido, eu consigo ser, naquele momento, né, sem uma convivência prévia, expressar um sentimento de amizade? Pode. Boa, então. Sabe por quê? Eu estive até analisando esse processo, porque existe a amizade da internet. Ah, é? Essa amizade que você... Online, ela se chama amizade online. Então, eu li algumas propostas de alguns psicólogos, e eles afirmam, lógico, que você tem uma dificuldade maior de criar uma amizade, vamos dizer assim, como sendo um amigo mesmo, dentro de um espaço da internet. Por quê? Porque você não tem um contato físico. O contato físico, ele também é importante, não é que ele é fundamental. Ele é importante, porque você está vendo a pessoa, você está sentindo, você está vendo as reações dela. Já na internet, você não consegue ver esse tipo de processo. Mas, por um outro lado, né, quando você está escrevendo, e alguns psicólogos afirmam que quando você escreve, você se inteira mais dos seus processos. Entendeu? E tenta buscar uma forma de você recuperar e resolver esse processo. Então, só o fator de ela estar digitando com uma outra pessoa sobre um problema dela pode provocar que ela resolva esse problema, sem a pessoa interferir. Lógico que a pessoa pode interferir, dar caminhos, falar certas coisas, né, que possa ajudá-la nessa decisão, né, nessa decisão. E isso também é uma amizade. Entendeu? Não necessariamente eles acreditam que a amizade você tem que viver junto com a pessoa. Né? Você pode não conhecer a pessoa, mas entra ali um monte de alternativas de precauções. Né? Porque hoje em dia a internet está cheia de pessoas que, na verdade, não enxergam a coisa de uma forma da qual a gente pode estar vendo. Né? E se aproveita disso para um outro fator. A minha forma de enxergar a sua pergunta, ela me levou a seres de muito alto nível. Jesus, Buda. Por quê? Porque se eu valorizo os meus valores e tenho eles como aptidão constante na minha vida, todos os seres eu vou receber como amigos. Mas você tem que estar evoluindo, né? Exato. Você tem que estar evoluindo para você... Não, eu tenho que ter o amor dentro de mim constante. Você viu o cara se Só é assim, eu tenho uma amiga para mim que fala assim para mim: eu aceito todos, até ele me comprovar que ele não quer ser meu amigo. Então, a hora que eu tiver essa condição, eu vou me parabenizar, porque eu ainda tenho muitos aspectos de julgamento, de preconceito, de achar que o cara tem interesse, sei lá, um monte de coisa que ainda estão sabe? Mesmo nesse nível que você colocou? Não, eu estou te falando no seu nível. E não é muito diferente da vida maioria de nós. Vida normal. Na nossa vida. Falou Jesus, não, então, você entendeu, né? Estou falando assim, ó, você chega num lugar, para o carro, aí você começa a andar na rua e vem alguém e começa a conversar com você, que você nunca viu, você já vai se assustar. Né? Não deveria. Se você tem todos os seus valores, você vai se assustar. Por quê? Se você tem confiança em você, sabe que você é uma pessoa boa, sabe que você está ali para viver bem. Não está carregando nenhum Rolex. Por que você vai se assustar? Né? Então, é complexo, né? Porque a gente vem de uma educação que tem um monte de regras. Não, aqui você toma cuidado, aqui você sabe? Entendeu? Se a gente consegue eliminar essas regras,
né, o burilamento do nosso ser, a gente consegue ser realmente, expressar esse amor, aí vai ser mais. Aí eu te digo Que não precisa. Não, que é imediato essa amizade. Mas eu vejo assim que é possível não só nesses grandes seres. Esses grandes seres é instantâneo, eu diria É fácil. imediato. É instantâneo, é fácil. Faz parte natural da expressão dele. Agora nós, no nosso nível, como que a gente vai chegar nessa naturalidade? Primeiro, entrando na afinidade. Na hora que você entra em afinidade com todos os seres, já é um passo para chegar nesse instantâneo. Segundo, quanto mais o amor você expressar, dentro daquela premissa, amar ao próximo como a ti mesmo, quanto mais amor você expressar por si mesmo, por todos os seres, né, pelos animais, pelas plantas, pelo ambiente que você vive, você fala assim, mas eu vou expressar amor no ambiente que eu vivo, vou, porque todos os meus amigos que chegarem nesse ambiente vão se sentir acolhidos, vão se sentir amados, vai ser um ambiente organizado, vai ser um ambiente limpo, onde as pessoas podem ser elas mesmas, e promover um bem-estar. Isso também é uma expressão de sua amizade. Que nem ele falou, quando um amigo chega para você, olha, eu fiz esse bolo para você. Ou então fala assim, não, olha, eu estava passando ali naquela loja, eu encontrei isso aqui que era a sua cara. Pô, é uma coisa totalmente inesperada. São as boas surpresas da vida. Quer dizer, a pessoa pensou em você e caracterizou aquilo em alguma coisa que trouxe. Então, você não, pense, por que você me ligou? Porque eu estava pensando em você. E aí, tá tudo bem? Né? Então, essa afinidade é essa troca que vai fazendo com que a gente realmente tenha um bem-estar e viva uma vida de qualidade. Aí quando você tem isso, o que você põe na sua abordagem lá, que uma pessoa estranha te aborda? Se você tem esse amor dentro de você, a primeira coisa você vai agir com gentileza. Pode não ser a amizade de pronto, mas você já vai agir com gentileza e educação. Um dia, pois não, que posso te ajudar? Dentro disso, você já dá mais um passinho para essa amizade porque instantânea. É que assim, eu também não enxergo uma amizade como instantânea. Mas ela tem, você tem que alimentá-la, né? Tanto de um lado quanto de outro. Que nem você falou, a pessoa tem que estar aberta para ser amigo. E o outro também. Receptivo. Não necessariamente você precisa que o outro esteja aberto para você ser amigo dele. Não está em cogitação isso. Que nem se ele for que nem o Thierry é amigo de todos. Não importa se eu sou amigo dele ou não, mas ele é meu amigo. No caso da evolução dele, né? Porque chegou a um determinado patamar que, na verdade, ele enxerga isso instantâneo. Para ele, talvez, essa amizade seja instantânea. Mas para gente aqui do convívio normal, ela é construída. Entendeu? O nosso exemplo é esse, a gente tem uma convivência de mais de 30 anos. Hoje a gente pode afirmar Hoje que aqui, anos, nessa mesa, somos todos anos, amigos. Mas a abertura lá atrás, lá tem 40 anos, né? Não, você disse que eu nasci, mas isso não vale. Mas lá nos 40 anos lá atrás, você também estava aberto para receber um amigo. E você também estava aberto para se dispor para ajudar em qualquer coisa. Isso é fundamental. A construir esse relacionamento. Exatamente. Isso é fundamental, mas ele é construtivo. Essa abertura que eu vejo que nos uniu desde lá atrás, né? É que a gente, eu acredito que seja de todos, né? Que a gente buscou objetivos de se tornar pessoas melhores. Vamos dar esse chavão, né? Né? Buscar evolução, né? Evolução, buscar ser melhor, buscar ter mais felicidade, de ter sucesso na vida, sucesso, triunfar na vida, né? Então essa abertura sejam objetivos afins nesse nível, né? Que eu estou entendendo que a ideia que tu não está comentando, assim, ser amigo não é ser tatu, né? Ser aquela pessoa de um amor, como posso falar, tem que ser um amor incondicional, mas não ser um amor piegas, um amor tonto. Tem que ter sabedoria, como a gente já comentou aqui, tem que ter sabedoria. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, você vai num campo de guerra, você não vai lá com uma... Você vai levar tiro, você vai chegar... Então você tem que ser amigo, você tem que utilizar recursos de uma maneira sábia para alcançar o objetivo esperado. Entendeu? Eu penso dessa forma.
E pensando dessa forma, que a gente colocou algumas características do que é ser um amigo, qual seria uma importância de ser um amigo? Mesmo que a outra amizade não seja correspondida. Por que é importante ser amigo? Uma vez eu estudei junto com outras pessoas as 7 qualidades que a gente deveria desenvolver para encontrar um esqueleto, um norte evolutivo, né? Então a empatia, que a gente falou que era importante na amizade, está dentro, a compreensão, a aceitação, a amorosidade, a inocuidade. Inocuidade é quando você não vai fazer mal para o outro. E a gente estava falando, você não vai ter um interesse pessoal, ou você não vai querer buscar levar vantagem, satisfação, nem nada. Você realmente vai querer o bem do próximo, né? Vocês lembram as outras duas? Agora eu não me recordo. Mas tem, acho que a generosidade também é uma delas. Mas de qualquer forma, depois a gente coloca a descrição das 7 qualidades aqui. Então, se vocês desenvolvem essas 7 qualidades, você vai estar se desenvolvendo para você construir uma vida para você, do que é bom, do que é belo, e do bem, do bom e do belo, né? Então, você estava falando, um dos nossos objetivos, quando a gente se encontrou, foi que a gente tinha em comum essa busca por uma vida melhor, essa busca por explicações, porque assim, o mundo não pode ser só isso que está na internet. O mundo não pode ser só conflito, né? O mundo não pode ser só eu, esse egocentrismo, esse egoísmo. Tem que ter alguma coisa além, né? Você pode chamar como que você quiser. Você quer chamar de Deus, você quer chamar como você quiser. Mas o que a gente conhece aqui no dia a dia, a gente tem a capacidade de enxergar o que é bom. A gente tem a capacidade de enxergar a beleza. E a gente tem a capacidade de realizar o bem, de fazer o bem. Então, dentro do ser amigo, é esse fazer o bem. Dentro do ser amigo, é você expressar a sua beleza. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, desde o início que a gente se aproximou e criou esse vínculo com esse objetivo de se tornar uma pessoa melhor, a nossa amizade é um fato de a gente conseguir se tornar uma pessoa melhor hoje? Sim, a cada momento. A cada assim, não só isso daí, mas o que me veio também foi a palavra de você compartilhar, né? Porque quando você fez a pergunta, eu quis entender qual que era a importância realmente do amigo, né? A importância do amigo é você compartilhar o que você tem de melhor e ele poder receber isso daí e usar da melhor forma possível, né? Então, se a cada dia eu me torno melhor, a cada dia eu tenho alguma coisa nova para proporcionar para o meu amigo e compartilhar com ele. Que é o melhor que crescem juntos. Exato. Né? Não tem uma competição, não tem uma rivalidade, não, né? Então, e não tem inveja. Não. Então, quanto mais você atingir uma felicidade, uma plenitude, nossa, isso que enche mais o meu coração. Isso com o meu amor se expande mais, né? Exatamente. Por isso que a amizade ela é um presente. E o presente que só você pode dar. Só você pode ser amigo. É lógico, e ter a gratidão quando você recebe um presente desse. Então, é o compartilhamento que o Thierry estava falando. Então, quando você tem essa gratidão, olha quantos valores e olha o nível das energias que faz esses vínculos. É o amor, é a empatia, é você dar o melhor, é você receber esse presente, é você ser generoso, é você ser grato. Olha a qualidade, o nível dessas energias e como que isso dentro das nossas vidas faz a vida só ter um upgrade, só ser melhor. Não tem como dar ruim, né? Não tem. Não tem como acontecer alguma coisa que não está previsto. Não tem, porque assim, se você tem esse nível de compreensão, mesmo no distanciamento físico, não vai abalar essa estrutura, porque é uma energia expansiva, ela é muito positiva, então ela não fica presa no tempo e no espaço. Né? E hoje em dia nós temos a internet à nossa disposição. Hoje você não consegue ficar longe de ninguém. Você consegue reduzir distâncias físicas. Sim. Você não consegue. Antigamente, no meu tempo, quando eu era moleque, não podia nem ligar para o Thierry, por exemplo. Você tinha que ir no telefone público, né? Para poder fazer a ligação. Hoje não. Se ele tivesse telefone. Não, ele tinha. Entendeu? Eu estou usando o exemplo dele porque, assim, ele é meu amigo. Entendeu? É um amigo que
que eu amo mesmo, como todos vocês. Ah, bom. Você não. Tava... Tá com ciúmes. Puta que pariu. Ele já tava com inveja. Ai, meu Deus do Existem céu, esquece outros, isso, né? outros amigos, porque eu penso assim, olha, como é que eu vou expressar minha amizade? Ela tem que ser um total, ela tem que ser o maior amor possível que eu possa dedicar. Entendeu? Essa é a minha amizade. Eu dou a todas as pessoas que eu conheço. Não importa se elas... Não é que elas... Não importa se elas sejam minha amiga, elas são. Porque qual é o vínculo inevitável de todos os seres que estão aqui? A vida é o amor, A criação. né? Da onde? Somos oriundos se a gente do não, mesmo, se a gente for criar, da todo mesma mundo energia. veio aqui, todo mundo surgiu nessa terra através do amor, com um gesto de amor, né? Fisicamente Ou não. e extrafisicamente, de uma origem, não importa de onde Tivemos você uma vem de origem, Deus, alguém, né? Do nada, né? Vamos pensar dessa forma. A amizade, ela se encontra desse desdobramento, desse desenvolvimento espiritual de todos nós, né? Então, quanto mais quanto mais capacidade eu tenho de ser amigo, mais próximo eu estou desses valores que nos eterniza enquanto seres dentro de uma plenitude de felicidade, de realização, de triunfo, de sucesso na vida, né? E compartilhar isso é mais do que você somar, mais do que multiplicar. Na física, acho que na física, né, tem a palavra sinergético, a sinergia, onde o produto é maior do que a multiplicação dos fatores, vamos colocar a soma dos fatores, né? Então, essa capacidade, acho que eu provoquei essa questão da importância de ser amigo, né? É mais importante do que ter amigo, é você ser amigo, porque você está mais próximo desse nível de realização, por exemplo, de expressar uma virtude tão importante que é o amor, né? Então, eu acredito que eu cheguei nessa conclusão, a gente colocando dessa forma, que nos nutre a ser cada vez mais consciente, feliz, esse nível de compartilhar sem reservas, porque não pegar o amor, uma das virtudes de ser um amigo, né? Ele deve ser cada vez mais incondicional, atemporal, se é ou não retribuído, né? Então esse é um caminho que leva a gente a um sucesso, a uma realização pessoal, né? Exatamente, então por isso não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hein? Já virei seu amigo. Não, compartilhe com seus amigos. E como você, como nós, estamos cada vez mais adquirindo capacidade de ser um amigo, né? Aquele amigo, compartilhe com todas as pessoas que você possa ter contato, né? Dê o like, faça um comentário, né? E qual é o próximo tema? Dúvidas, sugestões, coloquem aqui nos comentários e o próximo a gente vai deixar de surpresa. Obrigado. Amigo, Valeu. até a próxima. Valeu. Beijo.